Eu sou a Renata Figueiredo e hoje vamos começar um novo capítulo lá de João, capítulo 2, onde o primeiro milagre é no casamento. Glória a Deus! Isso representa muita coisa, meus irmãos, mas vamos seguindo para a gente ver. No capítulo 2, o título é Primeiro Milagre de Jesus nas bodas de Caná. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Ao terceiro dia. Isso representa a ressurreição do Senhor Jesus. Ao terceiro dia, ele trouxe para a humanidade um novo nascimento, uma nova era, a era da graça. Glória a Deus. E fizeram-se umas bodas. Essas bodas relacionadas a casamento representam promessas. Bodas representam promessas, votos. E a gente já vê que, por Jesus ter feito o seu primeiro milagre em um casamento, ele representa o próprio casamento dele com a igreja. Tudo que ele veio fazer aqui nessa terra para nos alcançar como a sua noiva preciosa, para que um dia estejamos na eternidade com ele, vivendo as bodas do Cordeiro, porque é assim que vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Que esse pensamento permeie a sua mente dia após dia, porque fazendo isso, todos os problemas que a gente passa aqui, tudo de ruim que a gente vive aqui, aflições, tribulações, tudo isso fica em segundo plano, porque em primeiro sempre estará a esperança de que um dia estaremos com o nosso Rei. E isso faz a gente continuar firme, independente de tudo, meus irmãos, porque Ele é Deus, porque Ele é Pai, porque Ele é o nosso esposo. O Senhor Jesus é o esposo que está esperando somente uma ordem do Pai para que possa buscar a sua noiva. Existe uma série muito boa que você pode assistir. Você pode buscar ela no YouTube mesmo. Se chama Antes da Ira e ela vai explicar direitinho a relação do casamento galileu, como eles faziam antigamente na Galileia, e representando tudo que Jesus veio fazer nessa terra, o porquê ele veio e o porquê que ele vai voltar para nos buscar. Então assista essa série, é muito boa, é Antes da Ira. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição para você dar uma assistida nela, e eu creio que você vai ser muito abençoado com essa série. Ele continua dizendo, e ali estava a mãe de Jesus. A mãe de Jesus foi convidada para o casamento e no versículo 2 ele diz, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, o vinho não podia faltar numa festa de casamento. Simbolizava felicidade ao casal, a todos que estavam ali celebrando aquele acontecimento muito memorável na vida de todos e principalmente na vida dos noivos. Então o vinho não podia faltar, só que ele faltou nesse momento. A mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Então, no versículo 4, o próprio Senhor Jesus diz, mulher. Ele já começa falando assim, mulher. Por que Jesus não chamava Maria de mãe? Isso já representa a realidade, meus irmãos, que Jesus deve ser exaltado. Maria, ela só foi usada pelo Espírito Santo para trazê-lo em carne. Ela foi bem-aventurada, ela foi escolhida pelo Deus Todo-Poderoso para conceber Jesus pelo Espírito Santo. Essa forma dele chamar ela, dele falar com ela, já demonstra isso, que ela não era a mãe, a mãe de Jesus, e ela ser santa por conta disso. Mas vamos continuar onde ele diz, que tenho eu contigo. A gente já vê meio que uma indiferença. Aí então ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Isso tudo tem um sentido espiritual, meus irmãos. É como se Maria tivesse vindo a ele dizendo assim, meu filho, acabou o vinho. E aí, O que é que você pode fazer? Mas tudo que Jesus fez nessa terra
foi mandada uma ordem do pai dele para fazer. Então, somente o pai dizia a hora, o momento, tudo certinho, tudo predestinado para o Senhor Jesus fazer. Então, isso mostra que ninguém iria mandar nele, porque ele veio para fazer a vontade do pai. E assim deve ser com cada um de nós, meus irmãos. A gente tem que ter em mente que devemos obedecer a palavra de Deus, certo? A gente tem que estar ciente, sempre tem que estar com a mente firme na verdade da palavra do Senhor. Mesmo que alguém venha para dizer alguma coisa, a gente tem que refletir, a gente tem que pesar tudo que as pessoas veem para mandar a gente fazer alguma coisa assim, mas a gente tem que seguir a palavra de Deus. A gente tem que pesar todas as situações e seguir a palavra, a vontade do nosso Deus. E Jesus, ele fazia isso, ele demonstrou isso. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então ele continua dizendo: sua mãe disse aos serventes. Então ela entendeu aquela palavra do Senhor Jesus, ela pegou para si. Então ela foi até os serventes da festa e disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Então ela já reconhece a autoridade de Jesus sobre tudo. E estavam ali postas 6 talhas. No caso, talhas, meus irmãos, representam vasilhas grandonas assim, que eles usavam para armazenar vinho e azeite principalmente, entre outros líquidos, mas principalmente vinho e azeite. E como tudo tem um sentido espiritual, a água que vai ser depositada nessas talhas vai se transformar em vinho. Então, as talhas, as vasilhas representam nós. E a água que é derramada, que Jesus manda derramar dentro dessas talhas, representa a água da vida. Vamos pensar com sentido espiritual. O Espírito Santo é a fonte das águas vivas. Então, quando ele transforma essa água em vinho, então ele demonstra que quando o Espírito Santo vem fazer morada dentro de nós, e nós somos essas talhas, o próprio Senhor Jesus derrama esse Espírito Santo dentro de nós. Quando isso acontece, então, de dentro para fora, acontece uma transformação da água para o melhor vinho. O melhor vinho, um vinho que traz alegria, um vinho que traz a paz. Nós nos tornamos essa fonte de alegria, essa fonte de paz, essa fonte de tudo que Jesus tem de melhor para cada um de nós. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Então ele continua: ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Eram usadas para as celebrações dos judeus, os rituais que eles faziam antigamente de purificação. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Almudes são apenas medidas. É uma medida de capacidade para líquido, ou seja, é uma unidade de medida. Então, nessas talhas cabiam de 2 ou 3 almudes, medidas de líquidos. Então cabia muita coisa, eram coisas grandonas assim, essas talhas, cabiam muito líquido. Só para vocês saberem, tinham 6 talhas, porque precisava, né? Era um casamento, tinha muita gente, então precisava de muita coisa. E imagine, o Espírito Santo dentro de nós é uma fonte de águas vivas, é muito mais do que tudo isso. Ela jorra a água-vida para a vida eterna. E essas águas, elas alcançam aqueles desertos áridos que estão por aí, vagando como almas que necessitam ainda do Espírito Santo. E quando a gente se torna essa fonte de águas vivas, a gente alcança aqueles que estão distantes de Jesus e a gente leva a alegria do reino de Deus para essas pessoas. Isso é maravilhoso. A obra de Deus é grandiosa, meus irmãos, poderosa. Então no versículo 7 ele diz: disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. Aquele que estava cuidando de tudo ali. E levaram. E logo que o mestre-sala aprovou a água, feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, porque tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, ao dono da festa.
Então o esposo disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Prestem atenção nesse versículo, eu vou ler de novo. Disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom. Primeiro, na festa, quando começa a festa, se colocava o primeiro vinho, era o melhor vinho da festa. E quando já tem bebido muito, bebido bem, então se colocava o inferior, um vinho menos bom. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Glória a Deus. Ou seja, isso demonstra o que, meus irmãos? Que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Isso representa que na antiga ordem, no Antigo Testamento, veio as leis para que o ser humano pudesse enxergar o seu pecado, para que Deus pudesse falar com ele, falar para ele, para que ele pudesse mudar de vida. Mas então no Novo Testamento veio o que? O próprio Senhor Jesus. A própria palavra encarnada, não mais em tábuas de pedra, embora a palavra de Deus seja poderosa como for, mas então na nova ordem, no Novo Testamento, veio o Senhor Jesus em carne e osso, em espírito e em verdade, trazendo a vontade do Pai, para que pudesse penetrar no ser humano. Isso faria toda a diferença, porque a palavra de Deus estaria guardada aqui, escrita nas tábuas de carne do nosso coração. E isso, com certeza, muda a vida de alguém, porque quando a palavra de Deus entra, quando o Espírito Santo entra, é a transformação da água para o melhor vinho. Foi assim que Deus fez. Ele guardou o melhor vinho para o final da festa. O Senhor Jesus veio e Ele está vivo, esperando você se entregar para Ele, para você ter, se você ainda não fez isso, para você ter o Espírito Santo dentro de você e esse novo vinho, esse vinho melhor vir ser dentro de você para mudar a sua vida completamente. Deus, Ele dá o melhor para aqueles que creem. Ele dá o melhor sempre. E Ele deu o Senhor Jesus para cada um de nós, para aqueles que creem, para aqueles que se submetem, para aqueles que se entregam de corpo, alma e espírito à palavra de Deus. Então Ele continua: Jesus principiou assim os seus sinais, ou seja, o princípio do seu ministério. O primeiro milagre que o Senhor Jesus fez foi no casamento. Os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus. Depois disso desceu a Cafarnaum, e ele, sua mãe, os seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então essa primeira parte termina no versículo 12. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que essa palavra tenha clareado a sua mente para entender que a palavra de Deus, em tudo que a gente lê aqui, tem um sentido espiritual, e é por isso que é tão importante a gente meditar, meus irmãos, porque essa palavra, quando ela entra aqui dentro, ela faz uma transformação imensa, porque ela traz vida. Jesus Cristo é o pão da vida, é a fonte das águas vivas, e Ele quer habitar dentro de você. Então nunca deixe de buscar o seu alimento, você se saciar aqui, porque você se saciando aqui, você sempre vai ter vida. Glória a Deus. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Crê em mim, nunca terá sede. Em nome do Senhor Jesus. Não deixe de curtir esse vídeo. Não deixe de compartilhá-lo para aqueles que precisam, para aqueles que estão necessitados de beber dessa fonte de águas vivas e comer desse pão vivo que é maravilhoso. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder os próximos vídeos, porque tem muita coisa. Em nome do Senhor Jesus, vai ter muita coisa ainda para a honra e glória do nome dele. Deus abençoe a sua vida.